Olá, seja bem-vindo. Eu sou Donizete. Vou abordar o assunto sobre dimensionamento de disjuntores de circuitos terminais. Tenho aqui a imagem de um QDC monofásico. Este é o disjuntor monopolar geral deste QDC, que alimenta os demais disjuntores. Obviamente, são disjuntores monopolares para circuitos terminais, conforme está escrito aqui. Disjuntores dos circuitos terminais. Recebe a fase do disjuntor geral e distribui para os circuitos terminais. São estes aqui. Próxima imagem é de um QDC bifásico. Este é o disjuntor bipolar geral deste QDC, que alimenta os disjuntores abaixo, sendo estes dois da esquerda disjuntores bipolares para circuitos bifásicos. Estes quatro da direita são disjuntores monopolares para circuitos monofásicos. São esses disjuntores que vamos comentar como fazer o dimensionamento, o cálculo deles. Tenho aqui a foto de alguns disjuntores. Estes aqui são disjuntores do padrão NEMA, monopolar, bipolar e tripolar. Estes aqui são disjuntores do padrão IEC-DIN, também monopolar, bipolar e tripolar. Eu vou comentar sobre o dimensionamento de disjuntores monopolares e bipolares. Os disjuntores tripolares ficarão para uma outra oportunidade. De acordo com o texto, o título Dimensionamento de disjuntores de circuito terminais. O dispositivo mais comum utilizado para a proteção dos circuitos elétricos residenciais são, sem dúvida, os disjuntores termomagnéticos. O dimensionamento destes disjuntores será feito de acordo com o valor da corrente nominal do circuito a ser protegido. Calcula-se o valor da corrente nominal do circuito e acrescenta-se de 15 a 30%, ou seja, multiplica-se o valor da corrente nominal do circuito por 1,15, 1,20, 1,25 ou 1,30 para determinar o valor de corrente do disjuntor termomagnético. Ou seja, se eu quero acrescentar 15% sobre o valor da corrente nominal do circuito, eu multiplico o valor da corrente nominal do circuito por 1,15. Se quero acrescentar 20%, multiplico por 1,20. Se quero acrescentar 25%, multiplico por 1,25. A mesma coisa, se quero acrescentar 30% sobre o valor da corrente nominal, eu multiplico essa corrente por 1,30. Vamos ver alguns exemplos de como fazer isso. Primeiro exemplo aqui. Suponhamos que tenha um chuveiro elétrico de potência igual a 4.400 watts, tensão 127 volts. Nesse caso, terá um valor de corrente nominal de aproximadamente 35 amperes, pois corrente é igual a potência dividido por tensão, corrente é igual a 4.400 dividido por 127, corrente será aproximadamente 34,6 amperes. Arredondando aqui então, 35 amperes. Esse é o valor da corrente nominal do circuito quando esse chuveiro estiver em funcionamento. Se eu acrescentar 15% aos 35 amperes, é o mesmo que multiplicar 35 vezes 1,15, teremos então a corrente igual a 40,25 amperes. Arredondando esse valor para baixo, podemos instalar para esse chuveiro um disjuntor de 40 amperes. Simples assim, sem maiores complicações. Vamos ao segundo exemplo. Agora um outro chuveiro de potência 4.400 watts, tensão 220 volts. Esse chuveiro agora fabricado para tensão 220 volts terá o valor de corrente nominal de 20 amperes.
pois corrente é igual a potência dividido por tensão, corrente é igual a 4.400 dividido por 220, corrente é igual a 20 amperes. Acrescentando, por exemplo, 20% aos 20 amperes da corrente nominal desse chuveiro, 20 vezes 2, teremos então corrente igual a 24 amperes. Podemos instalar para esse chuveiro um disjuntor de 25 amperes, que dará então um acréscimo aí de 25% em cima do valor da corrente nominal desse chuveiro. Então, corrente nominal de 20 amperes, disjuntor com valor de corrente de 25 amperes. Terceiro exemplo, um circuito de iluminação com potência de 2.620 watts e tensão de 220 volts. Esse circuito, quando todas as lâmpadas estiverem ligadas, terá o valor de corrente nominal de 12 amperes. Corrente é igual a potência dividido por tensão, corrente é igual a 2.620 dividido por 220, corrente é igual a 12 amperes. Acrescentando, por exemplo, 25% aos 12 amperes, 12 vezes 0,25, teremos então corrente igual a 15 amperes. Podemos instalar um disjuntor de 15 amperes para esse circuito. Quarto e último exemplo. Um circuito de tomadas de uso geral com potência igual a 1.900 watts e tensão 127 volts terá o valor de corrente nominal de 15 amperes. Basta dividir 1.900 por 127, vamos chegar a esse valor de corrente de 15 amperes. Acrescentando 30% aos 15 amperes, 15 vezes 1,3, teremos então corrente igual a 19,5 amperes. Esse é o valor de corrente nominal do circuito. Podemos então instalar um disjuntor de 20 amperes para esse circuito. Correção aqui, pessoal. Corrente nominal desse circuito é 15 amperes. 19,5 amperes é o valor de corrente, acrescentando 30%. Então, pode-se instalar um disjuntor de 20 amperes para esse circuito. Tá aí então, pessoal, os 4 exemplos apresentados de como calcular o valor de corrente de um disjuntor para um circuito terminal. Vale agora algumas observações. Primeira observação aqui, letra A. Quem reside em regiões onde o valor de tensão entre fase e neutro é de 220 volts, usará disjuntores monopolares ou unipolares para o segundo e terceiro exemplos. Mas os que residem em regiões onde o valor de tensão entre fase e neutro é de 127 volts, usará disjuntores bipolares para os mesmos exemplos citados. Deixa eu voltar aqui então, esclarecer bem isso. Segundo e terceiro exemplo. Segundo exemplo aqui, chuveiro de 4.400 watts, tensão 220. Terceiro exemplo, circuito de iluminação, potência 2.620 watts, tensão 220. A observação que eu coloquei abaixo é o seguinte: há regiões do nosso país onde o valor de tensão entre fase e neutro é 220 volts. Então, para os que moram nessa região, estes dois exemplos aqui, o segundo e o terceiro, eles usarão disjuntores monopolares. Tanto este do segundo exemplo de 25 amperes será um disjuntor monopolar, e o do terceiro exemplo também um disjuntor de 15 amperes monopolar. Isso para o pessoal onde a tensão entre fase e neutro é 220 volts. Para o pessoal que mora em regiões onde a tensão entre fase e neutro é 127 volts, nesse caso terão que obrigatoriamente usar duas fases para ter 220. Então, nesse caso, esse pessoal, para esses dois exemplos, precisarão usar disjuntores bipolares. Este do segundo exemplo, bipolar de 25 amperes,
E este do terceiro exemplo, bipolar de 15 amperes. Essa é a observação, pessoal. Letra B, a observação. Esse critério só é válido para dimensionamento, ou seja, cálculo de disjuntores monopolares para circuitos monofásicos e disjuntores bipolares para circuitos bifásicos, como eu já disse anteriormente. Para dimensionamento de disjuntores tripolares para circuitos trifásicos, o critério é um pouco diferente deste que eu apresentei aqui. Por isso, neste vídeo eu não vou comentar sobre o dimensionamento de disjuntores tripolares, apenas monopolares e bipolares. Para disjuntores tripolares, o critério é um pouco diferente. Em outra oportunidade, eu apresentarei como é feito o cálculo dimensionamento para um disjuntor tripolar. Letra C. Quanto maior for o valor da corrente nominal do circuito, menor será a porcentagem de acréscimo, podendo até ser menor que 15%, para que a folga entre o valor da corrente nominal do circuito e o valor da corrente do disjuntor não seja muito grande e, portanto, desnecessário. Por outro lado, quanto menor for o valor da corrente nominal do circuito, maior será a porcentagem de acréscimo, podendo até ser maior que 30%. Exemplo, pessoal, imagine que eu tenho um circuito com valor de corrente nominal de 50 amperes. Se eu acrescentar, por exemplo, 30% sobre 50, vai chegar a um valor de 65 amperes, uma folga de 15 amperes, portanto, desnecessário. Se eu acrescentar aí uma porcentagem que me permite usar um disjuntor de 60 amperes, tendo uma folga de 10 amperes, é o suficiente. É isso que eu estou comentando aqui nessa observação. Da mesma forma, se eu tiver um valor de corrente nominal no circuito baixa, por exemplo, 10 amperes, valor de uma corrente nominal de um circuito, acrescento 30% em cima de 10, vou chegar a 13 amperes. O próximo disjuntor é de 15 amperes, portanto, 15 amperes para 10 amperes, teve um acréscimo aí de 10 para 15 de 50%. É isso que eu estou comentando nessa observação. Letra D. O que foi apresentado aqui é uma forma simples, resumida e enxugada de como calcular valores de corrente dos disjuntores de circuitos terminais. Portanto, em sala de aula, isso é abordado com maiores ou com mais informações. Mas o que foi apresentado atende bem, salvo algumas exceções. Deixar claro que o que foi apresentado aqui é uma forma simples, resumida e que atende a maior parte das condições das situações de instalações elétricas. Como disse, em sala de aula, estuda-se mais informações sobre este assunto de cálculo, dimensionamento de disjuntores. Aqui estou apresentando a forma simples, resumida e enxugada e que atende na maioria das situações. Espero que tenha sido útil e de fácil entendimento para quem precisa dessas informações. Se porventura ainda tiver dúvidas, poste-a nos comentários deste vídeo, que à medida do possível responderei. Muito grato pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo.